Eu acho que o pessoal que está lá. Já tá no vídeo, já. Ligado. Certo? Tá ligado. Então, legal. Eu pude ouvir, vai conseguir. Aleluia, glória a Deus, que maravilha, né? Glória a Deus. Estamos. Deus. Eita, João. Pai do Senhor, meus amados, meus queridos, meus irmãos, estou desejando aí para vocês uma boa tarde. Estou aqui com o nosso amado irmão, o Anderson. Aleluia, já está empedurado aí. E estamos aqui, ele é um convidado especial dessa tarde, né? Estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido no nome do Senhor. Bem, bem, Anderson. Amém. Pai do Senhor, pastor. Aleluia, amém, meu querido. Bom, estou muito feliz. Esse Deus, e outra, além de mais, eu também conheço o testemunho, né? Conheço o testemunho, sei que Deus fez grandes coisas, sei que Deus fez muitas coisas na sua vida. Hoje você fez seu DVD gravado, mas vamos abordar isso aí, né? O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Vem, quer apresentar aí para o povo aí? Vem, Graça e paz. aleluia. Glória a Deus. Não, tá saindo som aqui. Graça e paz aí para todo mundo, pastor. A honra é minha. Né? E sei que estou muito feliz também pela oportunidade aí. Dizer que aprendi muito com o Senhor também, né? Eu com você. A gente aprende um com o outro, né? O evangelho é isso, né? É um suporte. Você congregou já? Eu congrego na AD Cumbica Piratininga. O nome do pastor? Pastor ainda. É matriz ou filial? É célula, né, matriz? Pensa, aí você continua louvando a Deus, com sua família, Vamos agradecendo. e Deus viu o seu menino louvando. Moisés. Moisés. Nossa, é uma bênção. Você tocando e louvando, né? Teve culto das crianças no sábado. Pensa. Logo, logo ele está pregando. Sua esposa louva. Toda ela está trabalhando. Mas Deus conhece, né? Tá nesse... Maravilhosa, tarde abençoada. Amanhã estaria aqui conosco o diácono, né? E o doutor Wesley, mas devido a audiência aí, ele não vai estar presente em transmissão, bem? Como é que você se sente hoje na presença de Deus? Estou renovado, né? Uma nova criatura, com a palavra de Deus. Gostaria de fazer algo. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essa tarde maravilhosa, essa tarde abençoada que aqui se reunimos em teu nome, Jesus, está aqui conosco, Pai, o nosso amado e querido irmão, o Anderson comigo. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor também vá ao alcance, Senhor, da família dele, assim também nas nossas familiares. Nós queremos alcançar a vida. O teu servo estará falando segundo aquilo que está o coração dele. Eu creio que nesta tarde nós estamos aqui para glorificar o Senhor, estamos aqui para diminuir, mas para engrandecer o Deus que pode todas as coisas. Eu creio que nesta tarde será uma tarde de bênção, né? Onde eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco, né? Em nome de Jesus, abençoa o teu servo, habilita ele, capacita cada dia mais, a minha esposa também que está ali. Entra, Senhor, com providência na nossa vida. Realiza e materializa a tua bênção conforme o teu propósito. O teu propósito está acima daquilo que nós lhe pedimos, acima daquilo que nós imaginamos. Então, fique conosco e habita em cada um de nós, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Quando nós estamos aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito do teu testemunho. Eu acho que o teu testemunho é muito querido, né? Porque eu tive
começo, né? Eu vi mais ou menos no começo, né? E hoje eu me alegro muito no Senhor, me regozijo muito no Senhor do que Deus tem feito na sua vida, né? Inclusive, a Elizabeth, ela dá testemunho na sua vida, né? Testemunho porque ela falou que conheceu você antes, né? Conheceu o velho homem, né? O velho homem, né? Antes de você vir até para São Paulo, né? Ela disse que sim. conheceu. Então ela tem mais ou menos uma base, o que Deus fez na sua vida, né? Porque muitas das vezes as pessoas vê você louvando a Deus, às vezes pregando a palavra de Deus, mas não sabe de onde o Senhor te tirou e quem era você, né? Conhece a história. Não né? conhece. E outra, a palavra de Deus fala que antes que eu venha pregar a palavra, eu tenho que ter um testemunho de Deus. Eu acho que a nossa maior pregação, pastor, é o nosso testemunho, né? Porque você pregar e não ter testemunho, né? Eu sempre falo, irmão, é muito bom a gente ouvir o testemunho dos outros. Mas o importante é nós ter o nosso mesmo para falar, né? Aquilo que Deus realizou, materializou na nossa vida. Então fica à vontade aí. Eu vou pôr água aí para. Eu peço que você fique à vontade, você está em casa. Amém? Então, o meu testemunho, cara, ele é bem extenso, né? Eu creio que tem muitas pessoas que têm um testemunho parecido com o meu também. Já viveram na dependência química, né? E na dependência química na faixa de uns 10 anos. E você usava o quê? Eu cheguei a usar tudo, cocaína, crack, tudo que era ilícito eu cheguei a usar. Como era a sua vida? Porque você já era casado, né? Eu morava junto com a minha esposa, né? Nada firmado, né? Ah, você casou quando estava lá congregando com a gente, né? Eu casei quando eu comecei a conhecer a palavra, né? Ter o temor de Deus e conhecer a verdade, né? Aí eu vi que estava vivendo no pecado da fornicação, né? E através desse conhecimento. Eu me lembro que realmente você não era. Foi até o Senhor que me instruiu. Você falou, mas se você quiser ter algum carro da igreja, tem que casar, está vivendo em pecado, né? Tipo assim, comecei a buscar, né? E vi que realmente estava debaixo de pecado, né? De maldição, na verdade. Então eu procurei sair desse pecado. Mas após você casar, houve alguma mudança na sua vida? Bastante. Porque você vive na fornicação e depois do casamento deve ter havido. O que aconteceu após o casamento? Aí a transformação ela foi acontecendo gradualmente. Assim, eu aceitei a Jesus, né? Comecei a caminhar. Eu costumo dizer assim, né? Eu comecei a ir para a igreja e por ir. Mas eu creio que já era a direção de Deus, do Espírito Deus Santo. Conduzindo, né? Até então eu fui pela proposta do meu irmão, né? Lembra do Edson? Lembro. Ele congregava com o senhor lá, ele falava, irmão, tem uma igreja ali que eu tô indo, tem uns instrumentos lá, cara, e não tem ninguém que toca. E eu sempre toquei alguma coisa, sempre fiz algum barulho, né? Bateria, um barulho na guitarra, um barulho no contrabaixo. E, tipo, aquilo ali foi uma aposta, uma zona de escape, né? Após o último acidente que eu tive com o carro, né? Que eu bati meu carro a 160 por hora. Foi a última virada de chave, né? E Deus falou assim, ó, você orienta, senão eu vou te levar, cara. Você não quer nada com a vida. André, é interessante porque quando você foi congregar conosco, né? Teve algumas pessoas que não estavam de acordo, né? Sempre tem, né, pastor? Não estavam de acordo, inclusive quando você pegou a guitarra, né? Você pegou a guitarra porque, mas como é que pode uma pessoa desse estado e tudo? Tinha um cabelão, né? Isso, era. E é interessante porque ontem eu estava lendo que diz que lá foi Marcos, né? Que diz que uma certa pessoa, um João, chega para Jesus e te fala assim, olha, é o seguinte, tem uma pessoa ali que está expulsando o demônio, ele não anda com a gente, ele não é... Aí Jesus falou, se ele não é por nós, se ele não é contra nós, é por nós, né? E às vezes as pessoas chegaram até dizer, professor, como é que o senhor deixa esse homem tocar? O homem usa droga, a aparência dele aí, porque você tinha um cabelo grande, era, né? Ali eu já não usava mais, né? Não estava usando, né? Já não estava usando, porque assim, eu tive um acidente, né, com o meu carro, igual eu já tinha falado, batia 160 por hora, ali foi livramento de Deus, né? Assim, ninguém bate um carro a 160 por hora e, tipo assim, tá aqui para contar a história, são poucos, né? E eu acredito que, tipo assim, é propósito de Deus, né? A mão de Deus ali. Então, é muito interessante porque as pessoas falavam, né? As pessoas, mas não pode, como é que a igreja vai para frente? Eu digo, olha, eu vou falar uma coisa para você. A palavra de Deus diz que um homem vale mais que o mundo todo. Se ele está aqui, porque Deus o conduzir, nós devemos receber de braços abertos. Mas no passar do tempo, vocês vão ver
que Deus vai fazer na vida dele, porque na verdade ele é um servo de Deus e Deus quer realmente fazer obra na vida dele. Senhor, agora vejam, se nós for pegar, como que a pessoa pode ser recuperada dentro de uma casa do Senhor se não tiver oportunidade? Então tem que ter oportunidade, é Alguém claro, tem que né? acreditar. Tem Né? que acreditar. Então, eu lembro muito bem quando você chegou lá, né? Depois você levou sua esposa, Aham. a Minha esposa, ela se converteu através do meu testemunho, né? Então, foi. Porque, assim, ela mais que ninguém conhecia das minhas loucuras, A né? situação dela Da não minha- era nada boa, né? Isso, E é interessante, rapaz, porque você só tocava. só tocava. Eu costumo dizer hoje que, tipo, eu ainda não canto, né? Eu sou um Não, adorador. você não canta, você adora, Eu né? adoro, tipo, assim, Fica- eu não tenho técnica, eu não sei fazer firulas, né? Igual esses cantores famosos fazem. Eu simplesmente adoro o Senhor. Agora eu Mas, tipo assim, pra mim existia uma dificuldade muito grande de tocar e cantar ao mesmo tempo, né? você falava isso para mim. Aí uma noite eu vou buscar o Senhor a respeito dele. Quando eu orei ao Senhor, o Senhor me abra a sua boca e profetize na vida dele aquilo que você achar que é bom. Eu acho que você lembra, né? Eu lembro, sim. Eu Foi num domingo, Foi foi no domingo, né? E Deus fala para ele que eu vou colocar um canto novo na boca dele, Ô, né? glória. Eu Rapaz, e o que aconteceu, logo você começou a escrever, né? a escrever, fazer os louvores, né? E hoje você está com um DVD. E como é que tem sido o seu trabalho? Na verdade, hoje em dia a gente não trabalha dessa forma, né? Não tem DVD. Eu fiz um DVD, um CD inicial, né? Pelo pouco recurso, a gente não tem patrocínio, né? Era tudo com meu recurso. Antigamente eu tinha recurso, né? Hoje está bem limitado, né? E a gente vem fazendo o quê? Uns trabalhos colocados na rede social, no YouTube, no Instagram, nas mídias digitais, Spotify, Apple Music, e por aí vai. Mas através da sua divulgação, você consegue arrecadar alguma coisa? Porque na verdade gasta, né? Gasta bastante. É? Bastante. Essa última gravação que eu fiz, ela me gerou um gasto aí bem alto. Um investimento, na verdade, eu fiz por amor à obra mesmo, né? Em querer levar o meu ministério para frente, né? Porque às vezes as pessoas, a pessoa ela cobra, mas não é cobra. Porque na verdade você investe também, né? Sim, com Né? certeza. Tipo, você desloca, né? Você tem um Sim. deslocamento, você tem outros compromissos, além de estar ali adorando, cantando, né? Então, por exemplo, hoje você está sem trabalhar, né? Eu estou empregado. Empregado. Mas o que é que acontece? Alguém lhe convida, né? Para você ir louvar o Senhor, e a pessoa deve conscientizar que você gastou gasolina, né? E outras coisas, né? Não só gasolina, porque o carro não gasta só gasolina, né? Sim. Então não é você cobrar, mas a pessoa reconhecer e contribuir também para o seu ministério, não é isso? Que muitas pessoas não fazem isso, né? É complicado. Essa parte aí é bem sensível a gente falar. E as pessoas criticam, No né? tocante a uma. A gente não vamos dizer assim um cachê, vai. Mas é uma oferta. Não oferta. Porque assim, ó, você desloca. Tipo assim, hoje Deus me abençoou com uma banda. Eu tenho uma banda. Tipo assim, na banda são um tecladista, baterista, baixista e guitarrista. São 4 componentes na banda. Então, assim, eu renunciei ao estúdio. O senhor sabe, né? Eu acabei renunciando ao meu estúdio. Trabalhava com tatuagem. Eu sou um ex-tatuador, não tatuo mais. Porque assim, estou sendo obediente a Deus, a palavra. Para muitos falam que a tatuagem não é pecado, mas tipo assim, a partir do momento que Deus fala para você que você não deve mais fazer aquilo, eu acho que você deve ser obediente à voz de Deus. Um irmão ele me convidou para mim estar num debate sobre isso, né? Nós olhamos, analisamos bem direitinho, que certamente na Bíblia não fala sobre tatuagem. Mas se nós formos analisar bem direitinho, o Senhor diz para nós não marcar nosso corpo. Não é isso? Não marcar o nosso corpo, mas é um negócio muito profundo, né? E qualquer dia nós vamos abordar esse assunto aqui Eu com acho que você, tem que né? estudar um pouquinho, Tem né? que Dar estudar, né? uma meditada na palavra. Nós olhamos lá em Jesus e diz que Jesus tem uma marca na coxa, né? Então, quando nós começamos a analisar essas coisas, irmão, tem que se aprofundar muito. Tem que se aprofundar muito. Né? Mas hoje nós queremos falar de você, né? Daquilo que realmente Deus tem feito, né? E como é que sua esposa se sente hoje? Você sendo uma pessoa convertida, louvando a Deus. Eu acho que hoje é a verdade verdadeira. Antes a gente tinha
uma falsa alegria, né? Bebendo, ela briga. E ali não é uma alegria verdadeira, né? Além de ser uma alegria momentânea, né? Não é uma alegria eterna. Eu creio que ela é bastante feliz, pastor. A gente sempre conversa, as poucas vezes que a gente conversa, ela fala, nossa, hoje o nosso choro é de alegria, e a nossa alegria é verdadeira. Enquanto você estava usando droga, você pensava a respeito dos filhos? Eu vinha batido. Tinha uma dependência. A dependência estava dominada da escravidão. Estava fazendo contra o desejo da minha alma, do espírito. Mas a carne era aqui dentro, ela estava sendo dominada. Tipo assim, eu não alimentava o meu espírito, eu alimentava a minha carne. Então, minha alma morrendo, né? Não vai morrendo. Porque, na verdade, eu sempre falo que quem peca é a alma. Né? O corpo é simplesmente um instrumento para o pecado, né? A ponto que a palavra de Deus diz que quando nós seremos sepultados, que na vida de Cristo, o nosso corpo será o que transformado, né? Em piscar de ouro, porque a própria carne mesmo, ela não tem condição de ter um encontro com Deus, né? Deus é pouco consumidor, né? Inclusive, Deus não fala nem com a gente, né? Nosso mediador é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, né? Mas, Wander, eu vou dizer uma coisa para você. O que Deus tem feito na sua vida tem sido grande. Isso sempre fala, sempre está falando. E é uma coisa interessante, porque eu vi muitas coisas acontecendo na sua vida. Vi a família chegando, através de você formou uma banda, né? Na igreja. Então, é uma coisa que a gente testificamos, né? Nós participamos, é presente, vendo o que Deus estava fazendo, mas foi uma coisa que Deus, eu tenho certeza que Deus tem coisas maiores. Eu me lembro também que você pagava aluguel, né? Pagava aluguel. Pagava 3, né, pastor? 3 aluguéis. E ganhava muito tiro, né, pastor? Com estúdio, né? Não pode falar de valores, mas era um valor bem alto, né? Assim, supria todas as necessidades. Então, assim, a gente gastava até com o que não tinha necessidade. E não tinha uma casa para morar. Deus me deu um profeta aí. Ele profetizou sobre a minha vida, sobre a minha família. Aquele dia foi uma coisa interessante, né? Eu já vinha orando. Também, pastor. Eu já vinha orando, porque é o seguinte, mas sempre que eu estava com você, estava comigo, eu estava com você, então era uma coisa que eu sempre estava orando. E quando foi um dia, Deus diz, olha, libera a palavra que você está orando a respeito dele. A respeito dele. Aí eu falei, olha, Deus está falando que vai. Eu não lembro como foi. Mas o senhor falou que vai te dar uma casa, ou terreno, sei lá como foi, né? Aí você terminou o culto, você veio até mim e falou, olha, é o seguinte, eu não sei como, né? Porque as condições financeiras minhas não tá boa, não é isso? Aí passou quantos dias? 3 meses? Quem sabe bem é a minha esposa. Minha memória é. Deus concretizou os sonhos, né? Aí esse dia eu estava orando, eu não sei, falando, né? Eu sempre apresento, eu não apresento muito assim, mas apresentando a sua vida aqui, espiritual, para o ministério, né? Aí Deus falou, Espírito, né? Ele disse que você vai sair de lá. Deus falou que você vai sair lá e ele ainda falou que você não vendesse a casa lá. Eu senti isso também. Não vendesse lá, alugasse, eu não sei o que faz. Mas que Deus vai te dar, vai te dar. Creio como posse, né? Mais uma vez, essa vitória aí que Deus vai nos proporcionar. Eu tenho irmão como uma ovelha minha, como o Cristo, né? Eu tenho um amor por irmão grande, viu? Sempre eu estou orando, apresentando, né? Eu gostaria muito, não só hoje, né? Não vai preparando aí para o trabalho do culto livre, né? Amém. Pode contar com a minha presença. Quantas vezes você vai na igreja? Na igreja? Pastor, tem culto na minha igreja na quarta, na sexta e no domingo. Muito. Depois que eu deixei o compromisso com o estudo, né, que eu renunciei. Tem mais espaço. Né? Eu estou mais presente na igreja, mais, tipo assim,
como é que eu posso dizer, dando mais atenção para um ministério que eu sou líder do Ministério de Louvor, né? Que dentro, né? Bênção de Deus. Assim, quando eu aceitei, eu meio que queria recusar, sabe? Mas Deus não deixou eu recusar, não. E Deus já tinha propósito com aquilo ali. E a gente pensa que não incentiva as pessoas a adorar, mas a gente incentiva muita gente, principalmente as crianças. Ela vê a gente tocando ali, vê a gente glorificando o nome santo, e tipo, aquilo ali. Você se torna uma referência, né? Isso, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, das crianças. Começa a chegar perto dos instrumentos, né? E tudo, isso é muito importante. E assim, na sua trajetória ministerial, espiritual, você sofre perseguição? Passou bastante, viu? Calúnia, prontas, humilhação, tantas outras coisas. Quando acontece todas essas coisas, como é que você se sente? A gente fica triste, né? O nosso ser humano fica triste, né? Mas a gente sabe que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Ele falou para a igreja de Efésios, né? Vigiar, né, pastor? A minha guerra não é contra o meu próximo, né? A gente sabe que ele está sendo usado, então eu tenho que orar. E como nós somos instrumento de Deus, ele pode ser instrumento do inimigo para investir contra a nossa vida. Porque o inimigo, ele não pode nos tocar. Ele não pode se aproximar, porque os anjos do Senhor estão ao redor, né? E os demônios estão até ao redor. Então ele não pode se aproximar de nós, porque não pode romper a parede, né? Que é os anjos, né? Então ele vai usar alguém que está sempre próximo da gente, né? Que dá legalidade para ele, para investir contra a nossa vida. Mas quando você tem participação com calúnia, perseguição, é o momento que você deve estar legal. Já aprendi um pouquinho sobre isso. Porque, tipo assim, hoje a marca de Cristo. Hoje eu não fico tão abatido igual antigamente. Antigamente eu chorava. Eu sou bem chorão, pastor. Quem sabe, né? Eu sou bem chorão. Tipo assim, antes eu chorava, ficava triste, porque assim, quem é que vai caluniar a nossa pessoa? Não é ninguém de novo. É quem está do nosso lado. Entender que a família de Davi, Irmã, filho, família, tudo. José também foi a mesma coisa. E tem outros relatos, né, da Bíblia, que Abraão. Então, uma coisa que a gente deve se alegrar, né? Jesus disse que quando nós somos perseguidos, resultados, caluniados, isso é uma marca de Cristo. O que você pretende futuramente? Assim? Você hoje você louva a Deus e tudo, você é um líder do grupo, né, da banda, né? Você é líder dentro do ministério e também tem uma banda, né? Uma banda que Deus preparou para acompanhar. Vai trocar o carro, né? Mas não vou para outro, juntar dois, né? Então, porque o instrumento é daquele carro pequeno. Porque todo mundo tem carro. Não, só acho que dois só. Mas dá para levar todo instrumento. Às vezes sim. Às vezes a gente paga o Uber, faz alguma coisa. Quando a banda, ela por mais unida que seja, você sabe que existe, pastor. Né? Não tanta dificuldade. É contar o que eu sei que foi em oração, apresentando eles. Eu sei que é fácil. Alguns deles depende apenas da música, né? Não trabalha fora, vive só do Ministério de Música. Entendeu? E eu entendo isso. Entendeu? É tão tal que quando eu vou em algumas igrejas que as igrejas não abençoam a vida da gente com uma oferta ou um cachê, eu faço o máximo para tirar do meu bolso, né? E, tipo assim, é bem difícil. Eu fico meio magoado quando algumas igrejas que convidam a gente some do nada, some quem convidou, some o pastor, que já aconteceu já. E, tipo assim, eu fico a mercê, né? E eles dependem daquilo. Eu tenho que honrar a vida deles, porque eles estão honrando o meu ministério. Meu irmão, você que está nos assistindo aí, que está fazendo parte aí, eu quero comunicar para você, seja um anunciante da nossa programação, aleluia, nós estaremos aqui em breve convidando outras pessoas, o nosso amado, o nosso irmão Anderson. Você é adorador e compositor, né? Compositor para a honra e glória para a glória do Senhor. Assim como o nosso irmão Anderson está aqui, outras pessoas também estarão. Eu creio que você vai estar aqui conosco outra vez, né? Então, é uma coisa que nós precisamos divulgar o trabalho. Sim, o trabalho. Porque, antigamente, eu falava, por que a pessoa cobra? Na verdade, não é cobra. Né? A igreja reconhece que tem que colaborar também. Tem que colaborar. Eu glorifico a Deus muito pela sua vida. Glorifico, exalto o nome do Senhor. Os seus meninos estão também lhe seguindo, né? Porque o pai é o que? O espelho para o filho, né?
Eu vejo o mais velho, como é o nome dele? Moisés. Moisés louvando a Deus, né? Daqui a pouco, uma época você comprou até uma bateria para ele, né? Comprou uma bateria, né? É como você falou, que o instrumento incentiva, né? Ele ama a bateria. E você tocando bateria, ele viu e quer uma também, né? Apaixonou. E quanto a seus irmãos, sua família, como é que vê a sua situação hoje? Meus irmãos, graças a Deus, todos estão libertos também, né? Glória ao Senhor. Meu irmão mais velho foi o último a se reconciliar, né? A gente sempre dava conselho, estava também em desanimado, né? E a gente sempre dava conselho, mas sabia que ele era conhecedor da palavra, conversava, né, pastor? E graças a Deus está aí, hoje é diácono, né? E outro também é diácono O Edson. Que congregou lá conosco. É o primeiro, né? Ele hoje também é obreiro, né? É o obreiro também. Interessante, é uma coisa maravilhosa. E hoje quando a sua família, porque você se reconciliou, né? Uhum. Aí após você se reconciliar, os outros todos vieram. Foi assim que aconteceu? Ou foi o primeiro? O primeiro foi meu irmão mais novo, né? Mais novo, foi lá para a igreja. Através dele, fui eu. Foi você. Aí através do primeiro, do Edson e da minha pessoa, veio o próximo. A gente foi dando exemplo, né? Foi dando exemplo. E as esposas seguindo também. Aí pode ver como José falou, eu e a minha casa, servindo ao Senhor, né? Isso é muito importante, né? Esse movimento, né? O que você viu lá do gospel? É bem complicado falar dessa parte aí. Eu prefiro não falar, porque assim, tem muitos que usam a área gospel só para benefício próprio, né? Não usa para adorar, não usa para ganhar alma. Não estou generalizando, não são todos, alguns. Tem uns que não são nem crentes, não são nem cristãos. É verdade. Entendeu? Eu estou te falando, é uma realidade. Entendeu, pastor? Infelizmente, né? Tipo assim, o meu desejo não é o que eu quero. Eu quero sim viver do meu ministério, mas para ganhar alma. Né? Evangelizar através do meu ministério. A palavra de Deus fala que o trabalhador é digno de falar. No momento que você está trabalhando, fazendo a obra de Deus, que você não tem emprego, por exemplo, dedicar a Deus, então, tanto é um direito seu, né? Como também é do ministério que vem colaborar com o ministério para crescer, né? Mas hoje é um assunto muito complicado de sair, viu? É muito complicado porque as pessoas... É bem delicado a gente falar sobre, né, o assunto. Porque vejam, tudo que nós fazemos na obra do Senhor, gasta. Tudo tem investimento. Uma guitarra que eu uso é investimento. Um amplificador que eu uso é investimento. E tem que ser aparelho bom, né? Tem que ser aparelho bom, que são muito caro. Uma caixa que eu levo para a gente chama o play, né? Mas é um curso que a gente é convidado. Mas a linguagem de música, né? Da geek, que é a banda, fala assim, o play de hoje. Aí eu preciso levar minha guitarra, preciso levar um pedalboard, preciso levar um amp. Claro, precisa também da manutenção, né? Precisa ter cuidado, a gente tem que estar sempre limpando, tem que ter, tem corda, tem uma coisa que tem que estar trocando, né? Porque a mão soa, né? Ela pode enferrujar. O rodamento ele é uma vida útil, né? É muito importante. Então, eu acho muito lindo, viu? A maneira que as pessoas elas louvam a Deus, né? Nós não temos banda, né? Não tem nem a metade lá, né? Não tem ministério lá, mas não para pedir lá. Tem ninguém que toca nem um pandeiro lá. Não. Tem que ter. Vai ter. Tem pandeiro lá que tem que fazer. Sumiu da igreja. Sumiu para a igreja nossa foi. Olha, uma vez o que ele revelou, né? Revelou, estava dentro da casa do Senhor, viu? Estava dentro da casa do Senhor, no chão, sentado no tempo. Eu vi quando ele abriu a porta, lá no fundo do sonho, e eles entravam, pegavam as coisas, passavam bem pertinho de mim, eu olhando no sonho. Revelação. Aí, quando foi de manhãzinho, eu falei para ele, ela falou, vai não, Deus está guardando. Já mostrou, já mostrou, não tem jeito. É bonitinho. E levaram ele separado, levaram ele para tudo. Levaram para botar o internet, guitarra. Levaram muita coisa, sabe? É lá na igreja. E não consegui tirar o data show. O data show foi um que me presenteou, 4 mil. Eu fui lá e o que aconteceu? Que eles não viram.
Mas nós vemos hoje em dia que não é. Mas qual louvor que você gosta mais? Tem suspeito de falar, eu amo todos. Mas tem um que, tipo assim, é especial, né? Que é o hino ao nosso Deus e o Vestes Renovado. Fala bem do meu testemunho. Tem um que eu gosto bastante. Foi o primeiro que você fez. Qual é o nome dele? O Dependente de Ti. Dependendo de. Nossa, que louvor é lindo. Próxima vez eu vou deixar aqui tudo preparado para quando você vir aqui, você louvar aqui. De louvar, né? Louvar, tudo preparado para louvar, porque é bom. Porque nós vamos, através dessa programação, nós vamos divulgar o trabalho do nosso irmão, né? Vamos divulgar o trabalho. Você pode convidar outras pessoas da banda, né? Estou vendo uma mesa aí maior, né? Nós possamos fazer aí com 4, 5 pessoas, né? 4, 5 pessoas. A Elizabeth tem uma programação, né, Lê? Tem programação e nós queremos ver trabalho, porque veja, eu não estou trabalhando, né? A Elizabeth também não está trabalhando. Aí, nem que nós fazemos? Fazer a obra, né? A obra de Deus, né? Obra de Deus, porque isso é muito forte. Antes, eu gostaria que você falasse um pouco da palavra aí. Pastor, a gente quando... Eu me afastei, né? Na época que eu comecei a usar a palavra. Eu costumo dizer que ali foi uma negligência, né? De atenção com a palavra, né? Em buscar, em se alimentar o espiritual, em ter um devocional com Deus. E como aquele ditadozinho que eu costumo dizer, né? Vence aquele que você alimenta mais, né? Você alimenta mais da tua carne, a tua carne vai vencer e teu espírito vai perecer. Então, pode fazer, irmã. Aí eu falo do meu testemunho, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Falo, gente, permite, né? Falar um pouquinho da minha vida. E, tipo assim, sou bem recebido, né? Eles se alegram, muitos deles choram, né? Quando eu conto para ele, nosso filho liberto, né? Nova criatura, coração transformado, novo espírito. E, tipo assim, tem pessoas que falam até assim, chegaram até falar um advogado. Falam, nossa, eu fui escolhido, cara, por Deus, para explicar o seu testemunho. E ele ficava através do seu testemunho. Isso é maravilhoso, isso alegra meu coração, minha alma. Eu gostaria de deixar Antes de você ler a palavra aí, eu gostaria que você mandasse uma alô para esse pessoal aí, ó. Tem uma mulher que meu irmão, tem uma mulher que ama muito você aí. Janaína Alves, minha esposa, amo muito minha esposa é muito guerreira demais. Ela suportou todo o processo, né, da química até a limpeza, né? Então ela é uma mulher que Deus verdadeiramente colocou na minha vida. É a mulher da minha vida, é a mulher que Deus colocou para cuidar da minha pessoa, né? Meu irmão aqui, nossa, é um exemplo muito grande também, o Emerson, Diácono, o Emerson Mena, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Entendeu, pastor? E, tipo assim, é maravilhoso, né, o trabalho de Deus. E fico muito feliz pela minha família, né? Que eu cheguei ao ponto de quase perder a minha família, né, pastor? Você bem sabe disso, né? Minha esposa chegou a um ponto de ela chegar para mim e falar assim, ou você para com isso, ou você vai chegar aqui certo dia e você não vai encontrar nem a mim, nem o seu filho. Aí ali machucou. Pesou, né? Aí eu lembro como se fosse hoje, pastor. Depois eu vou nessa palavra. Duas pessoas que se amam bastante, né? Ele deixar assim não é fácil. E as pessoas, elas costumam lançar palavras de maldição, dizer assim, isso aí não serve, isso aí não tem jeito. As pessoas que estão mais próximas de você, né? Família, parentela, vão dizer que você não tem jeito. Entendeu? O homem tem esse costume, né? De dizer, aquilo ali não presta, né? Aquilo ali é um molhado, é um drogado. Entendeu? Só que Deus olha para o olhos mesmo. E eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, grato a Deus pela sua vida, né? Que também tem usado aí para me criar, né? Aí. Muito feliz mesmo na presença do Senhor. Você que está também aí no YouTube, né, na TV Líder, né, no Facebook, também está no Twitch, né? Quero mandar um abração aí para você, que Deus abençoe aí também, né? E a cada dia que passa, você possa materializar dentro da sua vida, hein? Eu creio que o Senhor tem essa palavra, uma palavra rima, uma palavra profética para a sua vida. Bem, fica à vontade, meu amado.
Hebreus, esse é a vida da igreja. O perigo da negligência. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a gente devemos sempre estar atentos, né, à palavra, àquilo que foi nos ensinado pelo Evangelho, né, para a gente não cair em pecado, não se afastar da presença do Senhor. É muito perigoso, meus irmãos, a gente se afastar da presença de Deus, né? Eu negligenciei a palavra, né, os ensinamentos, caí, passei bastante tempo afastado dos caminhos do Senhor. E a gente sabe, quem já se afastou da presença do Senhor, dos caminhos, sabe o quanto é difícil retornar à presença, retornar a adorar ao Senhor, a servir. Porque assim, o mundo, ele seduz, né? O inimigo, ele seduz, o dinheiro seduz, o álcool seduz, as drogas seduz, o mundo em si, ele nos seduz, né? Verso 2. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Deus está falando aqui que no Antigo Testamento, né, o povo hebreu, saíram do Egito 600.000 homens, fora mulheres e crianças, totalizando um total de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. É interessante, naquela época não contava criança É. e as mulheres, né? Não sabemos por quê, né? É o porquê. Porque, na verdade, são almas, né? Verdade. A gente 3 fala assim, como escaparemos nós? Como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação. Né? Porque quem se afasta do caminho do Senhor está negligenciando a morte na cruz. Está negligenciando o amor de Cristo, né? O perdão, a salvação. Né? E, tipo assim, resumindo, dando Deus um testemunho, já juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres. Né? E por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Deus mostrou vários milagres, usou várias pessoas, Daniel, usou Abraão, né? Falou diretamente com Abraão, falou indiretamente com Daniel. Né? E apenas duas pessoas, daquelas 2 milhões de pessoas que passaram os 40 anos no deserto, conseguiram colocar os pés na terra prometida, né? Josué e Caleb. Né, pastor? Então a gente não pode negligenciar a palavra, porque assim, se eles receberam um justo castigo, quem somos nós para não receber também um justo castigo, a ira de Deus, né? Porque, na verdade, a palavra de Deus fala que o julgamento começará pela casa. Ou seja, muitas pessoas, a igreja não vai ser julgada. É claro que ela vai ser julgada. A primeira igreja vai ser julgada por tudo. Então nós temos que entender que Deus é justo. Ele não vai tomar o errado pelo certo. Errou, né? Eu fiz aquela pergunta das pessoas, né, que quando eu cheguei na igreja, tipo assim, não queria que eu pegasse o instrumento, né? Aquilo ali se chama vergonha. Ter vergonha da pessoa, do seu próximo. Independente do pecado que você cometeu, independente de Deus que você cometeu. Olha aqui o capítulo 8, verso 4. Portanto, o que santifica com os que são santificados, tudo vem de um só. Né, pastor? Tudo vem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar. Ó, que maravilha! Cristo, ele nos chama de irmãos. Dizendo, meus irmãos, declarei o teu nome, cantai louvores no meio da congregação. Então, assim, se o próprio Deus, ele se alegra, né? Cristo, ele nos chama de as pessoas, né? Para dizer o que somos, né? E sentir vergonha do que fizemos. Tem mais, o próprio Jesus, ele te valoriza. É porque ele se entregou, né? Ele se entregou por mim, por você, ele valorizou a cada um de nós, né? Sempre eu digo que muitas pessoas dizem, Jesus veio para todos, mas não veio para todos, veio para aquele que reconhece ele o sacrifício dele, né? Salvador. Agora, dizer que ele ama todos, né? Ama todos. Agora também há uma diferença, né? Do justo e do ímpio. A diferença do filho e daquele que não é filho, né? Ele ama o pecador e abomina o pecado. Mas nós devemos entender uma coisa, que muitas das vezes eu fiquei triste, né? Quando as pessoas investiam contra a minha vida, né? Ele criticando, falando tanta coisa, né?
Então aquilo doía dentro de mim. Porque eu sabia, né, que você tinha vindo até ali ao nosso ministério, porque Deus tinha enviado, Deus tinha mandado. Então, se Deus tinha mandado, não tinha como eu rejeitar, né? Então, mas as pessoas, a igreja vai para frente, a disso, eu digo, olha, está aí todo mundo, está um ano, o ministério ainda está de pé. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. E eu digo, aí vocês vão ver, vocês vão ficar envergonhados, o que Deus vai fazer na vida. Eu duvido, então duvido. Também ele depois me falou. É tão tal que, tipo assim, a gente ficou lá, né, pastor? E eles saíram, né? Eles saíram. Quem foram envergonhados foram eles, né? O inimigo, na verdade, né? Você vê esse versículo que você leu, né? Porque é assim que eu santificou, como os que são santificados. São todos de um só. Quem é esse um? Cristo, nosso Redentor. Então, hoje nós devemos o quê? Nós, pastores, aqueles que estão na frente do trabalho, devemos valorizar as pessoas. Leia o 14 aí, o verso 14. 14? É. Visto como filho participante da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, ele venceu o diabo. Ele venceu o diabo. Jesus Cristo, ele venceu o diabo. Ele venceu na carne. Na carne. Ele venceu o diabo com a própria morte. Ele vence lá no deserto, né? Aquele confronto, né? Que tem ali aquele confronto aí, onde o diabo observa ele, percebe que por 40 dias ele está debilitado, está fraco, né? Está com fome, diz que agora eu vou pegar ele, né? E no 15, no verso 15 aqui de Hebreus 2, ele fala: livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por fim da vida. É verdade? Então, assim, aqueles que aceitam a Cristo, a gente é liberto da escravidão, da morte eterna, né? Então nós temos uma dívida, né? Essa dívida é uma dívida que não poderia ser paga se não fosse pelo sacrifício, né? E tem que ser um homem sacrificar, né? Porque você vê que o sacerdote, ele faz aquele sacrifício, né? Os cordeiros, né? Os cordeiros e tudo, mas na verdade era um sacrifício. Não resolvia a situação. Tinha que ser feito constantemente, né? Isso, é. Então, Jesus, ele se fez carne, né? Ele se fez carne e ele morreu por nós. A morte venceu ele, né? Ele que entregou o espírito ao Pai, né? E ele ali, ele brada ali em cima daquela madeira e diz, ó, está consumado, né? Aí o diabo ali, ele vê que estava derrotado também, duas vezes, né? O Satanás foi derrotado no reino espiritual, jogado para fora, né? Do reino de Deus, foi derrotado na carne por Jesus Cristo ali do deserto e com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, por isso que a palavra de Deus fala, e diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja deve receber. Então, nós observamos, eu fico muito admirado com aquilo que Deus nos traz através da palavra de Deus, né? Eu falo que muitas das vezes nós erramos por não examinar as escrituras, e não saber o valor que nós temos, porque nós temos valor, né? Muitas das vezes a pessoa diz, eu não sou nada. Não é totalmente muito sou. Você é filho do reino, você é o quê? Por isso, você acha que um príncipe não vale nada? Um príncipe tem seu reino também, é herdeiro e coerdeiro do seu rei, né? Outro dia, esse dia eu vi um rapaz pregando uma palavra, gente, Deus não se preocupa com a nossa carne, que não dá valor de não. Deus santificou a carne, santificou o corpo, alma e espírito. Agora eu estava até falando, olha, agora a nossa carne ela só não serve para nada até o momento que nós não reconhecemos Jesus como Senhor. Mas no momento que nós aceitamos, Jesus santifica também nossa carne. Porque ele não vai habitar um lugar onde... Só que assim, né, pastor? A gente tem que renunciar do que é igual aquela palavra que fala assim, aquele que renuncia aqui, acho que é isso, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, siga-me, né? Então, assim, a partir do momento que a gente aceita, né? Cristo, né? Assim, eu costumo dizer assim, né? Eu estava falando isso pesquisando a palavra servo. A palavra servo significa escravo, né? Só que assim, a gente deixou de ser servo do escravo da perdição. E a gente passou a ser servo de Cristo, né? É do valor de Deus, mas com um gozo eterno futuramente, né? É interessante. Jesus se fez servo, né? Servo. Ele deixou Ele trono, próprio né? falou, né? Eu vim para ser. Ele deixou o trono, deixou o seu coroa, deixou as 10 reais e se fez do que servo.
E, pastor, sei pra gente que é humano, Eu até me arrupei. é difícil ser humano. Imagina um Deus Um Deus se fazer humano para mostrar pra gente que é possível a gente vencer o pecado. Inclusive ele fala, né? Exposto, né? E todo mundo. E assim como ele venceu, nós também iremos vencer. Então é muito importante a gente meditar na palavra, se aprofundar na palavra. Eu sempre falo, pregando, né? Eu sempre falo, a pessoa que louva, ele tem que conhecer. Tem que conhecer. E tem que saber o que é que está fazendo. Pastor, eu passei uns dias sem ler a E a gente fica tão triste, amargurado. Por mais que a gente tenha aceitado, tenha se transformado, a gente tem que confiar, cara, que a gente tem que conhecer. Porque o que me liberta esse dia, todo dia. Todo dia, hoje, eu não deito na minha cama sem assistir a palavra. Jesus é bem claro, ele não manda a gente ler, ele manda a gente Examinar, né? Então não é ler por vídeo, né? Você lê e você repete. Poxa, porque cada palavra dessa no hebraico, ela tem. É profunda, ela tem um simbolismo, né? É igual os nomes dele, né? Cada nome em hebraico ele tem o seu significado, né? Então, assim também são as palavras. Eu não posso ler por vídeo, eu tenho que ler e examinar o porquê dessa palavra mais firme. O que significa mais firme? Você firme, você contínuo, e não parar de buscar, não parar de adorar. Né? As verdades. Né? Isso, assim, não é você ler, porque tem muita gente que pega a frase de efeito, né? Pega só, pega o contexto, o texto inteiro, e pega só aquela frase assim, né? Que agrada a ele. Aquele, igual aquela, tá lá em Mateus, fala assim, Mateus 7, se não me engano, fala assim, né? Não julgueis para que não seja julgado. Mas a gente pode julgar. Pô, sabia, pastor? Pô, a gente pode julgar. A partir do momento que você primeiro se olhou, tirou a trave que está no seu olho. Você tem que olhar a sua posição, né? Por que você vai corrigir o seu irmão? Porque você ama ele. Isso. Entendeu? Isso que você vai corrigir. Não é pecado eu corrigir ele. Com certeza. Mas primeiro eu tenho que me examinar para depois eu corrigir a vida do porque você vai lá e vai corrigir a pessoa e você. Vai apontar, né? Apontar, né? Também está em pecado, né? Em pecado. Aí você fala o quê? Não tem como falar. Não tem como se falar. Né? Verdade. Então a gente tem que se posicionar primeiro para poder. É interessante aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 2. Olha que coisa linda. Quem ele... 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Versículo 3. Que o irmão lê esses dois versículos aí. Capítulo 6, versículo 2. Sim. Ou não sabeis que os santos hão de herdar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Você vê, então, o Senhor, através de Paulo, ele nos habilita, nos capacita para fazer esse julgamento. O julgamento, ele diz que nós iremos julgar quem? Os anjos. Se os cristãos são destinados a ser futuros co-administradores da justiça do mundo, quem está por vir, né? Está lá em Mateus 19, 28. Agora eles devem estar aptos a julgar assuntos mais significantes. Se nós lermos o versículo 4, que vamos ler aí, que a solução está melhor. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios, terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ele proíbe que, se eu tenho uma causa com o irmão, eu não tenho que procurar o juiz, eu tenho que buscar resolver com o irmão. Os coríntios eles tinham orgulho da sua sabedoria, né? Sabedoria, porque era um pessoal como se fosse os Estados Unidos hoje, né? Ali aquela cidade era um centro de todas as coisas. Então nós tinha muita arrogância. Né? E outra aqui, você vê que o próprio, através de Paulo aqui, diz que nós estamos aptos para julgar. Por exemplo, alguém faz algo errado dentro da casa da igreja, pode se reunir para julgar essa causa aqui. Por exemplo, o pastor ele adultera, ele cai numa prostituição. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que reunir, né? Dizer, agora é o seguinte, você não vai pagar por esse preço, sou eu. Agora está no banco, não é excluir ele. Não é excluir. Então, a igreja ela é apta para isso. Para disciplinar, né? É disciplinar, seja pastor, seja quem quer que seja. Errou, a igreja é o povo de Cristo. Não existe, nós sabemos que o pastor está ali para liderar. É o justo castigo, né?
Então, todo erro tem que ser julgado nesse país. Né? Existe aquele negócio de colocar no banco, né? É um negócio bem complexo isso aí, tá vendo? Bem complicado. Tem o temor de cair, pastor. Sabe que a gente estamos sujeito a tudo, né? Sujeito. Mas a gente tem que vigiar, cingir os lombos, né? Igual a palavra me ensina. E o pior de tudo é o seguinte, o que é que acontece? No momento que você cai, você está sujeito a voltar. Voltar a praticar tudo aquilo que você praticava antes. Então, E em dobro, né, pastor? e Pior, né? é pior, porque o Senhor diz, olha, sempre nós devemos olhar de onde o Senhor nos tirou. Porque se nós sempre estivermos olhando, peraí, a minha situação era aquela, eu não posso de maneira nenhuma voltar. Por exemplo, sou morador de rua, né? O testemunho do pastor é forte também, hein? Sou morador de rua. Agora imagina, eu erro e volto a morar na rua e vou ficar louco. Eu fiquei louco, eu vou né? te falar, pastor, tipo assim, para mim já foi difícil sair da dependência química, né? Assim, foi uma luta, né? Assim, não foi do dia para noite, para muitos foi do dia para noite, né? Mas só a gente que viveu o processo sabe, né? Você usava droga, bebia também, né? E Eu era morador de rua e bebia. Eu vivi uma vida de bebo. É uma situação difícil, né? Hoje eu olho para algumas pessoas que usam droga, né? Alguém aponta, mas aquela pessoa não para de usar porque não quer. Eu digo, não. Jamais alguém vai querer usar droga. ele tá numa luta espiritual ali. Então, ele tenta parar, mas não consegue. Ele até fala, não vou usar isso aqui mais nunca, né? Lembrei de um fato aqui, pastor. Eu comecei a usar cocaína, que o que me prendeu foi a cocaína. Não foi nem o crack, cheguei a usar crack também. Qual mais forte? É o crack. Dos que eu usei, o mais forte é o crack. Mas, assim, que eu fiquei dependente mesmo foi a cocaína. E eu lembrei de uma situação aqui agora. Eu trabalhava numa empresa aqui próximo da Porto Matos e Abás. Próximo do posto antigo, Posto Pinheiro. Então, na sexta-feira, era o único dia que eu curtia na semana, era sexta-feira. Eu saía, tomava cervejinha. Na sexta, sábado e domingo. Não, era só sexta. Só sexta. Aí daí começou o pessoal me chamando na quarta. Os amigos da empresa, né? Ô, vamos lá, sim, não sei o quê. Aí começou na quarta. Aí era quarta, quinta e sexta. Aí depois ficou quarta, quinta, sexta e sábado. Aí depois quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí desandou, pastor. Eu comecei a usar perdi o controle. Aí comecei a usar todos os dias. Aí ali eu fiquei dependente. Aí ali foi briga, cara. Todo dia eu tava com o tipo assim, e muitas vezes eu saía, a minha esposa me ligava, tá vindo? Até um certo ponto ela não sabia, até eu abri o jogo pra ela. Ela me perguntou, o que você faz tanto na rua? Chega de madrugada de casa, deixa em casa quase de manhã. Aí eu pedi pra ela, e saía da empresa dizendo pra ela que ia pra casa, pra recapitular aqui, né? E ela falava, você tá vindo? Eu falava, tô indo. Só que o negócio era tão forte, assim, dentro de mim, dizia assim, não, eu vou pra casa ficar com a minha esposa e meu filho. Só que eu não ia pra casa. Eu ia direto pra Piqueira buscar droga. É onde o Senhor diz que aquele que você serve é que é o teu Deus, né? Meu Deus, Ele te comanda, né? Ele te orienta ao que quiser. Você é escravo daquilo que é você escravo, usa, né? Então, mas o seu testemunho é muito bom, porque hoje em dia nós vemos. E agora tá no escárnio ainda, foi liberado, né? Sabe aí? Quantas mães de família, quantos pais de família que choram por ter um filho, por ter um irmão, por ter um parente, né? Vivendo a dependência química, né? No seu caso, não chegou a esse extremo. Mas uma coisa, tem pessoas que chegam até a roubar, né? Não, cheguei a roubar. Eu cheguei a traficar para o meu próprio uso. Eu comprava uma quantidade boa e, tipo assim, eu vendia para tipo, manter, né? Arrecadando e mantendo, né? Só que daí é onde é que aparecem os amigos, né? Entre aspas, né? Os amigos da zoeira. E eu tinha muito amigo, né? Então, ali, tipo, na hora que precisava, não tinha um. E quando passava o efeito? Aí vinha depressão, vinha ressaca moral, que para mim é uma das piores. Tristeza, vontade de se matar. Lembra alguma coisa que fez ou não? Pastor, muita coisa que eu fazia, não tem muita noção, não. No outro dia eu sentia muita vergonha, eu ficava muito vergonhado, porque eu sabia que eu tinha contado muita besteira. E muito livramento. E muito livramento também, né, pastor? Lembra que no Dinamarca, na época, tinha uma fila, pastor. Hoje eu acho que não tem mais, não. Tinha uma fila para buscar droga. Cara, quando eu cheguei nesse ponto de enfrentar a fila para pegar droga,
Falei, meu Deus, Senhor, eu não quero essa vida para mim, não. Eu não quero dar esse exemplo para os meus filhos, eu não quero dar esse exemplo para minha família. Eu comecei a clamar a Deus pela libertação, né? E quando a minha esposa, recapitulando também quando ela falou, né? Quando você vai chegar um dia que você vai chegar, não vai encontrar nem a mim nem o seu filho. Aí eu falei para ela, eu tenho fé que ele vai me libertar. Aí eu comecei a chegar em casa e a orar na minha sala, tinha para limpar no quarto. Mas ela também não entendia que você era dependente. Não. Ela achava que é porque você queria. Isso. Ela dizia, não, você faz porque top. E realmente eu falava isso, né? A carne falava, né? Ah, eu faço isso porque eu gosto, mas não, assim, o espírito, a alma. Era a carne. Eu comecei a clamar, pastor. Comecei a clamar na minha sala. Deus escutou o meu clamor, né? Me libertou. Aí já há 7 anos, liberto para onde eu estive, né? Fazendo a obra. Irmã Elizabeth, nada, não tive consequência nenhuma. Por enquanto, né? Nada de efeito colateral. Graças a Deus, né? Porque deu ruim. Deus ele me limpou, pastor. Eu coloquei. Falar nisso, você veio curar daquele negócio. Então, quando eu fui liberto, um tempo depois, eu coloquei um monte de lama preta. Saiu uma lama preta mesmo, de verdade. Do meu nariz, da boca. Eu escarrava uns negócios. E você congregava com a gente, né? Congregava com o senhor. Tipo, teve uns cultos lá de pura libertação nas quinta-feira. Eu lembro até hoje. Eu falava assim, não, hoje o fulano não estava sendo curado. Vai ser curado. Hoje a pessoa vai ser curada disso, daquilo outro. E eu fui curado numa quinta-feira. Botei uns negócios feitos. Era um tipo de um sinusite? Aí o que aconteceu? Eu fui liberto, né? Fui curado. Hoje tem, tipo, um mal-estar, aquela dor de cabeça, mas. Fica, né? Fica. Mas não tenho mais aquela secreção, né? Aquela... É porque a palavra de Deus fala que aquilo que nós semeamos na carne, nós vamos colher. Né? Não tem esse negócio. Você foi liberto e tudo, mas você plantou na sua carne. Graças a Deus, não tem nenhum efeito colateral até agora, né? Por exemplo, eu plantei muito na minha carne também, mas hoje tem consequência. Jesus disse aqui, se você plantou no espírito, você vai colher do espírito. Né? Tem muita dor de cabeça dele, é consequência daquilo que nós fizemos, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas Jesus libertou. Jesus libertou, mas vai deixar algo ali para você saber que você é a punição, né? É punição. Quando alguém peca, Jesus perdoa. Mas vai ter a consequência. Quem Davi pecou, Deus perdoou, mas ele teve a consequência. Então hoje é a mesma coisa. Tanto que nós semeamos na carne, como também no espírito. Né? E era um homem segundo o coração. Então quem somos nós, né? Meros mortais. Né? Evangelizando na igreja, através do ministério, nas igrejas que eu sou convidado, né? Agora mesmo, foi até bom a irmã ter perguntado isso aqui, interessante. Eu tenho uma participação no workshop lá na Zona Sul de São Paulo. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Michel, do apóstolo Anderson, a igreja unidos em uma só fé. Muito grato a Deus de verdade por abrir as portas, né? Vai ser quando? Dia 30 de setembro, lá no Céu Casa Blanca, Zona Sul. Que hora? Vai começar à tarde, pastor, umas 2 horas da tarde. Vai até umas 10 horas. Eu acho que vai até umas 8, 9 horas. Gostaria gostaria de deixar o convite aqui, né, pro pessoal, né? Vai levar a banda, né? Vou levar a banda. Como é o nome do... A banda, pastor, tipo, a gente não firmou ainda, mas já apresentei para ele um nome. Foi o nome que Deus colocou. Tem que ter concordância. Né? Tem que ter concordância. Eu apresentei para eles, eles gostaram, né? Se identificaram com o nome. Assim, quando eu comecei a buscar a Deus, né? Foi em quê? Em oração, né? E eu tava pedindo na madrugada, né? Pedindo o nome do Senhor. Assim, o nome para colocar no ministério aí. E Deus colocou, você já tem, não? Grupo de orações. E era que eu sempre, quando eu apresentava a banda nas igrejas, aí eu falava assim, gente, isso aqui é grupo de oração. Essa banda aqui foi grupo de propósito, grupo de oração, né? E tipo assim, aí aquilo ficou na cabeça. Aí no dia que eu pedi a Deus na madrugada, Deus falou assim, tá me pedindo o nome que você já tem? Já lhe deu o nome da banda. E é um nome bonito. Grupo de oração. Apresentei para os meninos são, vou citar o nome deles, é o Jetro, né, o tecladista, o Fernando, o baterista, aí tem o Emerson no baixo, tem 2 baixistas na banda. Tem o Mike também, né? O Mike faz para baixo também. A roupa também é bonita. Tem o Boaz agora, que é o mais novo integrante, né? Que é o guitarrista.
acho que só, se eu não esqueci de alguém, se eu esqueci de alguém, me perdoe. Quando você logo, ele já acompanha também com o vocal ou não? Não, por enquanto não, ele só faz só a parte instrumental. Mas eu já estou já pegando no pé de um já para fazer um back vocal. Que legal. Fica bacana, Bacana. O baterista, ele tem uma voz boa. Porque as vozes são diferentes, né? E às vezes Pode fazer. Eis. Eu penso, irmã Elizabeth. Sim, sim. É interessante essa tua pergunta, irmã. Graças a Deus pela tua vida. E dizer que, tipo assim, despertou um Deus, o Espírito Santo, na verdade, ele despertou um desejo no meu coração. Estava até comentando com a minha esposa. Eu falei, eu tô pensando em fazer um livro. é uma boa, viu? Fazer um livro com o meu testemunho, com a minha bagagem, a história, toda a trajetória, né? Desde o nascimento até os dias de hoje. Porque, assim, o meu testemunho, ele começa bem lá atrás, né? O pastor, acho que eu cheguei a contar para o senhor, né? Eu perdi minha mãe. Eu tinha na faixa de 7 a 8 anos de idade, entendeu? E é bem interessante a pergunta da irmã. E seria interessante também, irmã, fazer uns panfletinhos, né? Uns fly, né? O fly, né? Que chama. E começar a divulgar, né? Fazer esse evangelismo através do meu testemunho. É bem interessante. É verdade. Oi, irmã, mas deixa eu te enfatizar uma coisa aqui. Eu não estou mais fazendo, tá? Tá mais trabalhando Eu de não estou novo, mais não, né? não. Eu orei a Deus para Deus preparar tudo, né? Para mim ficar em casa e estudar a palavra, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família. Deus, ele tem me proporcionado isso. Entendeu? E Deus tem honrado, tem suprido as minhas necessidades, a necessidade da minha família, do meu lar. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E voltando à pergunta da irmã, muito obrigado pela pergunta, muito interessante, enfatizando que a ideia do Fly é bem interessante para a gente ganhar almas, resgatar as almas. Eu tenho esse desejo de evangelizar na rua, porém, tipo assim, o pastor sabe, como pastor, que não é só chegar e evangelizar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me consagrar, né? Eu tenho que ter uma pessoa maior comigo, eu falo maior espiritual, tipo pastor, A pessoa está ao lado para estar orientando, ao lado, né? orientando. Entendeu, pastor? Tipo assim, a nossa guerra é espiritual. Não Precisa adianta de cobertura, né? isso, precisa da cobertura de do pastor, né? do diácono, né? Da igreja. Da né? igreja. Tem que ter cobertura, não pode sair assim. Inclusive, você tem a oportunidade de estar comigo lá no evangelismo, né? Amém. Da outra vez que eu estive lá, eu tinha uma de 60 jovens, 20 aceitam Jesus. Não sei se eles foram para casa do seu irmão, não deve ter escrito no livro da vida. Então é muito importante. Agora, o livro seria algo maravilhoso, né? E conforme seja, já que você tem esse desejo no coração, segundo a palavra de Deus, e se o desejo do nosso coração for bom e agradável, Deus nos abençoe para se realizar. E isso é muito importante, porque hoje em dia tem muitos livros bons, né? Mas cada livro é diferente do outro. O seu testemunho é diferente, não existe ninguém que tem um testemunho igual. Parecido tem, né? Parecido, mas igual não tem. Primeiramente porque a pessoa, você é um ser único, né? Não existe outra pessoa igual a você. O que você passou, outra pessoa não passou, foi você. Então não tem como alguém contar o mesmo testemunho igual, né? Bem semelhante, mas não pode ser igual. Diferente, né? Eu fico muito contente, muito feliz, né? Gostaria de saber se você gostaria de vir outra vez aqui. Sim, oxe, estamos aí. Esse papo tá gostoso, né? Falando de Deus, falando da transformação. Pode contar comigo. Porque, quantas vezes precisar, eu vou estar aqui. Porque é uma maneira que nós sabemos de alcançar a vida. Sim. Alcançar a vida à distância. Quantas pessoas nós conversamos agora de trabalho, né? Mas daqui para frente. E o cristão, né, pastor, que ele serve a Deus e ele não tem o desejo de ganhar alma, eu acho que ele precisa nascer de novo. Né? Porque assim, a gente tem que ter esse desejo, né? A palavra não fala que conhece a árvore pelo fruto, né? Então eu tenho que gerar fruto, porque senão para nada sirvo, né? Tem dia o ter controle de mim mesmo. Porque me dá uma vontade tão grande de orar. A vontade é tão grande que eu não me controlo. Eu tenho que orar. E esse dia agora eu estava indo na igreja, eu chegava e uma certa vez eu saí, fui lá na casa do Edmilson, voltei,
Pastor, vai lá para a igreja orar novamente. Foi mesmo? Foi. E o senhor foi? Fui, orei mais 1 hora. Foi obediente, né? É? Foi obediente. Porque o senhor queria falar algo para mim, né? É. Nossa, tem que ir. Já estava vindo para pegar o meio, mandou voltar. Eu digo, eu volto. Não sei o que é que eu faço a sua vontade. Aí, quando terminei, com poucos minutos, a Elizabeth ligou perguntando onde é que eu estava, porque eu estava demorando muito, né? Eu terminei de orar agora. Então, são quando nós somos servos, mesmo nós obedecemos. E o sacrifício, não obedece. Delícia, né? Eu sempre falo, nosso ministério nós não faz campanha. Nós temos propósito. Pessoa que é bem relativo, mas não é não. Campanha é uma coisa, propósito é outra. Na Bíblia nós não vemos falando em campanha. Vem falando em propósito. E o que é que acontece? Não adianta eu fazer propósito, não adianta eu fazer campanha, não adianta eu pregar, não adianta eu louvar. Eu não obedeço. O segredo, eu sempre falo para as pessoas, não, você quer ser abençoado. Eu não estou falando só na bênção, porque tem pessoa que visa a bênção só na coisa material, né? Porque nós sabemos que a maior bênção é espiritual, né? Porque tudo começa no espiritual. É a pessoa ir lá para o livro de Deuteronômio 28. Aí quando você lê aquele livro ali, você fala, poxa, então não tem que fazer nada, só tem que obedecer. Só obedecer. Obedecer. Se não se obedecer, o teu louvor chega diante de Deus, e ele vai se alegrar. E a alegria dele é o quê? Força. Quando as pessoas estão fracas, eu digo, você não está alegrando Deus. Não está alegrando Deus. Então, o maior segredo nosso é obedecer. Lá em Deuteronômio está escrito no livro, né? Onde ele está aí no monte falando a respeito disso. E é uma coisa interessante, capítulo 28, né? Você vai ver que está aí a bênção e a maldição. Aí está o segredo da nossa vitória. Aí está o segredo de tudo, a comunhão que nós temos com Deus. As bênçãos decorrentes da obediência. Aí está tudo aí. O primeiro está escrito, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, e hoje te ordeno o Senhor teu Deus, e exaltará sobre todas as nações da terra. Aonde você estiver, você será exaltado. O que é ser exaltado? É ser honrado. Então aí está o segredo, é atentamente. Para você obedecer, você tem que estar ouvindo. Tem que ser orientado pela palavra. Às vezes a pessoa fala, vou fazer isso. Não vou fazer isso, não. Tá? Eu só faço como Deus manda, né? Como Deus manda. Nós dois homens que trabalham ali, né, Elizabeth? Uma criança está com 8 anos, está endemoniada. Eu olhei para a Elizabeth e falei, não quero mais você aqui, não. Quero que você venha aqui na minha casa mais. Não gosto de vocês, não. É mesmo? É, não pode, Júlio? Eles já foram lá 2 pastores, deixaram para lá porque não conseguiram fazer nada. Então, a gente olha hoje. Agora, o que adianta eu ir num ambiente desse, num lugar desse, se eu não estou obedecendo? Se eu não está obedecendo, eu não sou contigo. Vai ser humilhado, Vai né? ser humilhado. Eu até conto um certo irmão, não sei se você conheceu, vou nem falar o nome dele aqui, né? Ele, quando era de hora de expulsar demônio, ele saiu. Entregou bastante. Aí quando foi eu falei, não, vem cá, a gente vai orar na libertação. Eu acho que eu sei quem é. Você sai. Ele falou, não, porque o demônio é fofoqueiro demais. É fofoqueiro. Aí quando passou um tempo, eu descobri que o homem tinha 2 mulheres. Nossa. E interessante porque ele buscou me enganar, sabe? Sabe o que é que ele fazia? Ele falou, hoje eu vou levar uma amiga minha, uma colega de muito tempo, né? Uma pessoa maravilhosa. Hoje eu vou trazer ela aqui. Aí trouxe, me apresentou aqui, é minha amiga, tudo bem, né? Aí quando foi no domingo, ele veio, a amiga dele veio primeiro, né? Veio primeiro lá para assistir o culto, de repente chegou ele com a esposa dele, né? Só que a amiga dela olhou para a mulher dele com o olhinho do rabo, eu estava de olho olhando, né? Mas aí, é tanta amiga dele, por que ele não vai cumprimentar a esposa dele? Tem alguma coisa Estranho, errada, né? Aí eu digo, não tem uma coisa errada. Aí passou um dia, eu digo, irmão, isso é sua amiga. E a mulher dele perguntou, que amiga? Aí passou um dia, a menina ligou para a igreja, né, chorando, dizendo que não, uma mulher, né? Não era mulher, né? Não era esposa. Aí falou que amava ele, já estava. Mano, aí foi aonde eu vim falar com ele, falar. Então, não fica nada oculto, né?
Fica. Aí o que acontece? Só causa consequência. Teve um dia lá que chegou uma irmã lá também, eu não vou falar quem é, eu talvez sabe quem é. Ela pegou e, meu namorado e tal. E quando foi uma noite lá, eu estava dormindo e tal. Aí a mulher dele liga. Eu estava vendo vigília aí na igreja? Não, aqui não está fazendo vigília, não. Mas meu esposo disse que está aí na vigília na igreja do Senhor. De quem é essa esposa? Ela mandou a foto dele, né? Aí mandou a foto, quando eu olhei, eu morava com uma pessoa dentro da nossa igreja. Ela devia dizer que ia para a vigília e era para a casa dela, passar a noite lá. Mas Deus é bom, né? Deus é bom, Deus tem misericórdia. Antes, nós vamos marcar outro dia aí, viu? Vamos sim. Eu quero que você fique à vontade, quiser falar alguma coisa aí para os ouvintes, né? Se quiser. Por exemplo, tem uma pessoa lá em São Paulo que. Qual é o nome daquela menina que já passou? A Érica, né? A Érica, né? Eu vou passar sem endereço meu número para ela. Também. Eu levo a banda, é uma pessoa maravilhosa. Trabalhou comigo, meu pai, ele é uma pastora, né? Ministério grande, Deus abençoe, Deus dela. Abençoe ela também. A obra também. Então eu vou passar o ministério. Se alguém quiser convidar o irmão para louvar, o irmão e a banda. É só entrar em contato, né, no Instagram, né, que está o meu nome, o Anderson Mena, ou pelo WhatsApp, né, 983485519 ou 92447. Deixa eu dar uma olhada. É 945990600. E esse outro número que eu falei, que é o 983485519. E o 8276-3447. Né? Aí eu tenho um canal no YouTube, né? O meu nome também, o Anderson Mena. Tem o Instagram. O Facebook eu uso bem pouco, que é o meu nome também, o Anderson Mena. Mas eu uso bem pouco. Se não quiser, o Facebook também é bom. É bom, né? Se quiser convidar, estou aqui, né? Estou Você sabe que disponível, disposto a adorar. O Instagram tem um limite, né? Ele não deixa você pagar. É, o Instagram. Então é bom você alcançar todas as redes sociais, né? Você vai alcançar muitas pessoas. Então tá aí o número dele, né? Para que aquele que quiser convidar, é uma pessoa que eu dou testemunho da vida dele, né? Assim como Jesus, assim como Deus testificou de Jó, né? Eu testifico também da sua vida, né? Eu conheço, eu falo que eu conheço, né? Posso testificar e tudo congregou conosco, né? É um exemplo também de pai, é um exemplo de dono de casa, né? É um servo de Deus, né? Congregou conosco, eu falo porque eu tenho convicção do que eu estou falando, né? Eu quero agradecer pela sua presença, viu? Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade aí, em abrir as portas aí. E a gente poder contar um pouquinho, né, do nosso testemunho aí. E lembrando o pessoal aí, né, dia 30 de setembro, mais uma vez, eu gostaria de ver bastante gente conhecida lá, né? Que é bom a gente estar lá adorando e ver as pessoas lá, poxa, né? Do bairro, né? Pessoas que congregam. Eu acho que sim, pastor. Eu acho que sim. Eu estou procurando um fotógrafo, né? Que eu tinha contratado um fotógrafo, só que a agenda dele tá cheia. É um cara muito bom. Eu queria uma pessoa pra... E os planos que eu tenho feito para você? Aí os banners, os meninos Gostaram? gostaram, hein? Bem legal, hein, pastor? Que boa pessoa vai fazer o plano, é só falar O comigo. pessoal da igreja aí, o ministério, que vai fazer um banner aí, de apresentação, slide. Nosso pastor trabalha bem pra caramba, hein? Me esforçando, né? Quinta-feira, né? A minha esposa, Elizabeth, vai estar aqui com o programa Mulher Virtuosa, né? Você tem convidado já, Elizabeth? Hein? Como é o nome dele? Luceli, né? Então, Mulher Virtuosa é o programa dela, né? Tem esse programa aqui também, vou ter o programa sempre de Vitória. Tem entrevista, né? Isso eu quero preencher a semana toda. Tem um louvor pra esse título aí, viu? História. Da próxima vez, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aí, dá um jeito que você colocar. Tem que ter louvor, né, pastor? Tem que ter o louvor, né? Hoje é o terceiro vez, né? Então, nós estamos buscando melhorar, né? Nós estamos aí para muito perto. Aham, trava, né? Depois pedir umas opiniões a você também, a respeito
deve melhorar aqui, né? Isso aí. Porque sabe o que acontece? A gente tem que ver o meio. Sim, com certeza. Ver o meio. A umidade, ela abre as portas, né? E, pastor, eu gostaria de dizer mais uma vez que grato a Deus pela sua vida. Dizer que quantas vezes eu precisar e eu tiver sem fazer nada, pode chamar que a gente vem aí, cantar uns louvor, dar uma palavra. Eu não sou muito bom da palavra, mas eu estou me aprofundando, estou buscando, né? Mas para cantar e contar mais um pouco aí da bagagem aí. É porque no momento que nós começamos a falar de Deus, ele começa a colocar as palavras. Né? Ele disse, não seria nós que falaria, mas ele falaria por nós. Né? Nós seria só o canal, o instrumento, né? Então, o que é que acontece? É muito bom. E aí nós vamos preparar aqui uma mesa, daqui a mesa para fora, né? E quem sabe a gente vai convidar a banda toda. Aí, vai embora. Tá aqui, tudo. Fazer um som aqui, né? E agora nós também vai preparar. Primeiro filho eu coloquei computador aqui e tal, e só você trabalha aí, e aí está mais livre. Mais espaço, né? Está mais fácil. Aí nós temos aí eu estou lembrando, não tem tempo. Outro. Nós vamos já passou. Mas a próxima aí você vai levar, viu? Bem? Alguns tem, pastor. Mas, tipo assim, fica comigo, né? Não tá lançado nas plataformas ainda. E deixa os direitos. Tá tudo registrado. Por exemplo, se você me louvando, não tem problema, né? Não. Tem problema. Qualquer um pode louvar. Pode louvar. Às vezes, quando fala de direito autoral, é bem complicado. Tá bom, vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus. Eu também estou lá naquela partezinha lá que o pessoal quiser anunciar na nossa programação. Aquela pessoa que quer, na verdade, fazer o show. Então, o que é que acontece? Tem aqui, nós estamos procurando pessoas para colaborar também, né? Então, tudo nós investimos, não tem como. Porque, veja, nós temos que comprar um microfone. Esse microfone tem que comprar mais dois, né? Esse microfone tem fio e com, né? Alcançar bem a verdade. Agora, a pessoa falar distante assim, eu não gosto de muito fiação por baixo. Né? Na igreja lá, meu Deus, tanta fiação aqui pelo chão, tanto jeito aqui. Comecei a orar. Deus deixou te abençoar. Legal. Que Diminui a bagunça, né, pastor? Quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Esse pastor dizer que, tipo assim, independente do pecado que você cometeu, Deus ele te ama, né? Espera de braços abertos. Da maneira que Deus ele transformou a minha vida, eu profetizo que ele vai mudar a sua vida também. Basta você dar o primeiro passo, né? Se entregar, renunciar ao pecado, assumir o seu erro, dizer, Senhor, eu pequei, errei, eu quero me consertar. Deus ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida do pastor, a vida da irmã Elizabeth. E mais uma vez agradecer pela oportunidade aí. E quando precisar, estou aqui para a gente bater esse papo gostoso aí, falar da transformação e do amor de Deus. Amém. Eu também agradeço também pela sua presença. Eu também. A gente sempre se encontra, né? Mas hoje foi gostoso, né? Gostoso. Gostoso, né? Fico muito feliz. Deus te abençoe. E se caso, eu sempre falo, eu não quero que você preze de mim, né? Mas se prezar, eu também estou aqui para servir, né? Eu também estou aqui para servir. Quer sempre a pessoa bem, né? Precisar da mesma forma. Um abraço para vocês aí, que é nosso ouvinte, né? Que Deus abençoe ricamente. E certamente não teremos a mãe estarem instalados na internet, né? Mas quinta-feira a minha esposa, a pastora Elizabeth, estará trazendo o programa Sempre de Vitória. Né? Um abraço para vocês, Deus abençoe. Mulher virtuosa. Isso, minha avó, pode ligar aí.